Boa noite, irmãos. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero desejar que todos participem desse culto com muita alegria no coração, com muito prazer estar cultuando a nosso Deus nesta noite. Quero convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 103. O Salmo de número 103 diz assim nos primeiros versículos: Bendize a minha alma ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. A partir desse versículo, então, nós temos a resposta para o que são os benefícios de Deus para conosco. Verso 3, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor Deus, então, nos dá o perdão de nossos pecados, de nossas iniquidades. Ele sara todas as nossas enfermidades, mas Ele nos dá também uma vida abundante, uma vida cheia de graça e misericórdia, e nos farta de bens também. Tudo isso Ele faz pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo seu amor. E eu gostaria de ressaltar ainda e ler com os irmãos ainda a partir do verso 8. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. O Senhor é um Deus de misericórdia e, graças a Deus, Ele não nos trata segundo as nossas iniquidades, segundo os nossos pecados. Por isso, nós devemos nos colocar diante dEle agora e confessar os nossos pecados, rogando que Ele derrame sobre nós a sua misericórdia, a sua graça, e que, olhando para Jesus, que derramou o seu sangue por nós, Ele perdoe todos os nossos pecados. Tenha esse momento de intimidade com o Senhor e confesse a Ele as suas iniquidades, seus traumas, as suas dificuldades em cumprir a sua lei. Bondoso Deus, querido Pai, muito obrigado, Deus, por essas palavras que o Senhor nos traz através do Salmo 103, que o Senhor é um Deus de misericórdia e o Senhor não nos trata segundo as nossas iniquidades, ó Pai. Se assim o fora, nós já estaríamos consumidos pela Tua ira, ó Deus. Nós te agradecemos pela obra de Jesus em nossas vidas, o derramar do sangue de Seu Filho, que morreu em favor de todos nós, de cada um de nós, para nos remir de todos os pecados. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor tem nos concedido uma vida feliz, uma vida abençoada, e, eventualmente, em meio a dificuldades e problemas, nós temos a certeza que o Senhor é conosco, o Senhor é que cuida de nós, o Senhor é que nos dá a vida e nos dá a salvação, ó Deus. Nós queremos entregar esse culto diante do Teu altar, ó Pai, pedindo que o Senhor aceite todos os atos desse culto, ó Pai, que ele chegue, o nosso louvor, a nossa adoração, chegue até o Senhor com um aroma suave às Tuas narinas. Abençoa, meu Deus, todas as famílias dessa igreja que agora estão reunidas em seus lares, cultuando ao Senhor, bendizendo ao Teu santo nome, ó Deus. Que o Senhor reine soberano sobre a vida e sobre as famílias desta igreja, ó Pai. Assim nós oramos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Quero te convidar a estar louvando com o grupo de louvor, com muita alegria no coração, realmente festejando essa oportunidade de adorar ao nosso Deus. Amém? Amém. Teus altares é uma música que diz que nós sentimos saudades, o salmista sentia saudades do tempo, estamos com saudades do tempo.
mas faça da sua casa um local de adoração e de louvor ao nosso Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Vamos louvar ao nosso Deus. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou caça e a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo da graça e glória, da graça e glória. Não negará bem algum, não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. Amém. Nosso louvor, o nosso coração e a nossa vida deve ser uma vida de louvor e de adoração ao nosso Deus. Louve ao Senhor, porque você tem motivos para louvar o Senhor. Você tem motivos para agradecer ao nosso Deus pelas nossas vidas e por tudo que Deus faz em nossos corações, na sua família. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre.
cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. Mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força, a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Seja o nosso louvor cada dia que vivemos sob a tua direção. Seja o nosso viver, ouvir a tua voz e te obedecer. E mesmo quando nos sentimos fracos, tristes e sem direção, tu serás a nossa força e a nossa salvação. Tu serás a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força e a nossa salvação. Ele é a alegria do nosso coração. Louvemos ao Senhor, adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai. O nome do Senhor é santo e Ele é digno de ser louvado. Adoremos ao Senhor. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Excelso, supremo, muito digno de louvor. Hosana, Hosana.
Existe um cântico que nós louvamos ao Senhor que diz assim: Alfa e Ômega, o Senhor é o princípio, o Senhor é o fim. E todos nós um dia estaremos diante do Senhor. E hoje, na ceia do Senhor, nós vamos relembrar não somente a morte do Senhor, mas a morte do Senhor até que Ele venha. E só pode voltar e só pode vir quem está vivo. Nós adoramos e bendizemos um Cristo que é vivo, ressurreto. Por isso glorificamos a Deus. Por isso louvamos ao Senhor. E por isso, com o nosso coração aberto, podemos participar da ceia do Senhor. Podemos ouvir a palavra de Deus. Podemos louvá-lo e bendizê-lo. Ansioso espero a sua volta, o grande dia em que tu irás. Então subiremos, contigo estaremos. Boa noite, meus irmãos e irmãs da IPPI. Muito bom estarmos juntos mais uma vez, esse momento de culto. A minha oração nessa noite é que Deus fale ao seu coração, que Deus edifique sua vida, como essa mensagem tem me edificado durante muitos anos. Que Deus tenha misericórdia de nós, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. E essa mensagem é para você e para sua casa, para sua família. Nós estamos muito mais em casa do que antes. Muitas pessoas, alguns não, mas a maioria está dentro de casa, convivendo mais próximo uns dos outros. E às vezes existem conflitos, existem problemas,
Eu queria pensar com os irmãos a respeito dos nossos conflitos em casa, sobre perdão, sobre graça dentro das nossas casas. Então, nesse momento dessa noite, o tema vai ser as 3 visões da culpa e do perdão na família. Quero convidá-los, vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 15, do verso 11 em diante. Já saudando os irmãos que estão em casa, os irmãos estão nos ouvindo e vendo, né, pelo canal da IPPI, e saudar os irmãos que estão aqui também na igreja. Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante. É um texto conhecido, fala da parábola do filho pródigo, mas essa parábola não fala somente do filho pródigo, ela fala do filho, ela fala do pai, e ela fala do filho mais velho. Lucas 15, verso 11 em diante, o texto diz assim: Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. E trazei também, matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão. E seu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Quero convidar você que está em casa, você que está aqui, que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos ter mais um momento de oração. Ó Deus, queremos pedir que o Senhor fale aos nossos corações, edifique as nossas famílias, que tomemos posturas ante a palavra do Senhor, ante a exposição da Tua palavra. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, isso que nós oramos, te pedimos, e me dê graça para falar. Em nome de Jesus, o Senhor e o Salvador. Amém. Como eu disse antes, eu quero pensar com os irmãos de forma breve, né, a respeito das 3 visões da culpa e do perdão na família. Mas antes de a gente entrar no texto, só para recordar para os irmãos, você sabe que uma parábola, ela não é uma história. Uma parábola é uma história. É uma história fundamentada em fatos verídicos,
em fatos do dia a dia. Então Jesus contou essa parábola, mas era algo que acontecia no dia a dia de Israel. Então ele pega fatos históricos, ele assimila conceitos e fatos históricos e cria então uma parábola, ou seja, uma história para impactar os ouvintes. Essa é a ideia. O pai aqui representa Deus. O filho mais novo, que é o filho pródigo, representa quem? Os gentios. Você pode perceber que o contexto fala a respeito disso. Jesus está confrontando, né, os escribas e os fariseus, porque Jesus ele convivia com pecadores. E os escribas e os fariseus, eles estavam então arguindo a Jesus, colocando Jesus uma cilada. E Jesus então fala a respeito do reino de Deus, utilizando as parábolas. Então o pai é Deus, o filho mais novo representa os gentios, os pecadores, né? Os prostitutos, as prostitutas, aqueles que não estavam, né, de acordo com os preceitos e conceitos dos escribas e fariseus, aqueles que eram os párias da sociedade. E o filho mais velho representava quem? Representava justamente os escribas e os fariseus. Os irmãos lembram disso e sabem disso. Geralmente um fariseu ele era escriba. Então por isso que o texto sempre fala de escriba, sempre fala juntamente com o conceito, o nome dos fariseus. Então, as três visões da culpa, do perdão na família. A primeira visão que eu queria pensar com os irmãos é a visão da culpa como erro teológico e erro moral. É a visão da culpa do filho mais novo. Olha só o que o texto diz. O texto fala que um rapaz, ele chega para o seu pai e diz assim: pai, me dá a parte dos bens que me cabe. Na verdade, o texto, ele diz o seguinte, em outras palavras: olha, pai, já que o senhor não morre, eu sei que eu vou receber herança no final, quando o senhor morrer. Mas já que o senhor não morre, me dá a parte que me cabe, eu quero ir embora. Ele vai, o pai, ele olha para o filho, ele reparte, né, os bens para os filhos, ele pega a parte dele, vai para uma terra distante, diz o texto, e lá ele dissipa todos os seus bens. Ele começa a entrar numa gandaia tremenda, ele vai para a prostituição, ele gasta os seus bens, gasta todos os seus bens. Há uma crise econômica na região e ele começa a passar necessidade. O que ele faz? Ele se ajunta a uns cidadãos daquela terra e começa a guardar porcos. Mas o dono da propriedade, o dono dos porcos, era um homem mau. Nem das alfarrobas que os porcos comiam, ele podia comer. A alfarroba era uma espécie de vagens, que era dada aos porcos. Eu não sei se você já foi aqui no Tudes, né, aqui em Vila Velha, no Tudes, tem sorvete de alfarroba no Tudes. Você pode até experimentar lá. Gostoso o sorvete de alfarroba. Então, nem as alfarrobas que os porcos comiam, ele podia comer. O que ele faz? Ele se lembra, então, da casa do pai. Ele começa a pensar: na casa do meu pai há pão com fartura. E eu aqui morro de fome. Eu vou voltar para casa. Eu voltei com meu pai e vou dizer para o meu pai assim: pai, eu pequei diante do céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Olha a visão da culpa do filho mais novo. A visão da culpa do filho mais novo é a visão da culpa como erro teológico. Ele chega e diz assim: pai, pequei diante do céu, né? Verticalmente ele quebra vínculos e leis eternas, mas ele não somente tem uma visão teológica do erro dele. A visão do erro dele é uma visão moral também. Ele chega: pai, pequei diante do céu e diante de ti. Ó Deus, eu pequei diante do Senhor, mas eu pequei também diante do meu próximo. A visão dele, presta muita atenção nisso, você que me escuta. A visão dele de culpa é a visão correta, que muitas vezes, Sâmia, nós não temos essa visão. Muitas vezes, presbítero Jacques, às vezes a gente se perde nessa visão da culpa. Nós erramos, nós pisamos na bola, coloquialmente falando, nós erramos com o nosso próximo. O que nós fazemos? Nós chegamos para Deus, pedimos perdão a Deus, somos sinceros para com Deus. Verticalmente, teologicamente, nós somos sinceros, mas muitas vezes paramos por aí. E não damos o outro passo que nós temos que dar. Se nós quebramos vínculos eternos, nós temos que ter consciência que também quebramos vínculos morais em relação àqueles que convivem conosco, e principalmente dentro de casa. Você erra, você pisa na bola, você afronta,
você destrói o outro, você trata mal, você fala uma palavra dura, você quebra relacionamentos próximos. Aí o que você faz? Você ora a Deus, você pede perdão a Deus, você se ajoelha diante de Deus, mas nós não temos a hombridade, a coragem, a intrepidez, a piedade de chegarmos para o nosso próximo, ou seja, nosso cônjuge, nossos pais, nossa mãe, nossos irmãos, para pedirmos perdão para eles. Nossa visão da culpa, muitas vezes, ela é distorcida, porque, no fundo, nós não queremos nos humilhar diante do nosso próximo. E esse próximo, muito mais próximo, que são próximos da nossa casa e da nossa família. Olha só, esse rapaz, ele chega, ele tem consciência da sua culpa diante de Deus e diante dos homens. Pai, pequei diante do céu e diante de ti. E o texto diz que, ele diz assim, já não sou digno de ser chamado teu filho. Me trata como dos teus trabalhadores. Olha só, o culpado, verdadeiramente culpado, ele não consegue abraçar a graça toda. Quem está culpado não chega de peito aberto e fala assim, cadê minha roupa? Cadê meu anel? Cadê minha sandália? E manda matar um novilho. Ele não faz isso. Quem tem culpa, chega e diz assim, já não sou digno mais. Perdi a minha dignidade. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Eu tenho consciência que eu quebrei leis morais. Eu tenho consciência do que eu fiz. Eu tenho consciência que eu quebrei leis, conceitos, valores que são eternos e valores morais. Diante de Deus, em primeiro lugar, mas diante do meu próximo também. Eu não posso chegar de peito aberto assim. O culpado, ele chega humilde. O culpado, ele chega consciente do seu erro, consciente da sua culpa. Ele não chega de qualquer jeito. Pai, pequei diante do céu, diante de ti. Já não sou digno mais de ser chamado teu filho. Pode me mandar para a senzala. Eu mereço a senzala. Segundo lugar, segunda visão da culpa, a visão da culpa na perspectiva do pai. A visão da culpa como fruto de perdição e de morte espiritual. Olha o que o texto diz, o filho está afastado, olha o que esse filho fez. O filho afronta o pai e diz assim, o senhor não morreu ainda. O filho mata o pai no coração e desperdiça, né, todos os seus bens. Ele acaba com os bens dele e ele deseja voltar para casa num arrependimento sincero e verdadeiro. O pai, quando o filho volta, o que o pai faz? A ideia do texto é assim, o pai está na fazenda, imagina uma fazenda. O pai está na varanda, nutrindo a expectativa da volta do filho, todos os dias. É filho. Todos os dias. De repente o pai, Débora, avista o filho lá longe, lá na porteira. Um pai, um dono de fazenda, um fazendeiro, ele jamais sairia correndo. Ele é um dono de fazenda. Mas o texto, ele cria um ambiente onde esse pai, ele sai correndo. Ele não espera o filho chegar. Ele vai correndo atrás do filho. E o que o pai fala para o filho? O pai diz para o filho assim, quanto sobrou? Falei que você ia voltar? Vai comer na minha mão agora. Você pode voltar, mas vai ficar 1 ano na senzala, para você poder aprender. O pai não faz isso. O pai corre para o filho, abraça o filho, beija o filho. O que o pai faz? Abraça, beija, manda trazer depressa, traz a roupa, o anel no dedo, sandália nos pés, e manda matar o quê?
e manda matar um novilho cevado. Por quê? Por que ele manda matar um novilho cevado? O pai, a visão da culpa do pai, a visão da culpa como erro, como fruto de perdição e de morte espiritual. O pai nutria no coração dele a volta do filho todos os dias. Todos os dias. Eu não sei se você já teve contato, eu já tive contato com pai, com pais, né, que cobrava juros dos filhos. Você acredita num negócio desse, Jacques? O Igor está com uma dificuldade, chega para você, ô pai, me ajuda aí, me empresta, pai. Aí você chega depois e cobra juros, correção em juros do seu filho. Jamais, né? Jamais um negócio desse. Pai nutria a expectativa da volta. Não falou quanto sobrou, falei que você ia comer na minha mão, vai para a senzala, o pai não faz nada disso. O pai manda matar o novilho cevado, além de trazer toda a honra para o filho. A ideia do texto é essa. Quando um pecador se arrepende, Deus nos dá a dignidade de filhos. O anel no dedo significava que ele era filho. A sandália nos pés era para fazer diferença entre os escravos que andavam descalços. Olha, isso aqui é filho. A ideia é: meu filho voltou. Honre o meu filho. Ele é digno agora. Ele está perdoado. Ele estava perdido. Mas ele foi achado. E para acabar, presta atenção, para acabar com a conversa fiada na fazenda, o que o pai faz? Manda matar um novilho cevado. Acabou a conversa. Porque podia surgir alguma dúvida ainda. Será que o pai aceitou ele de volta mesmo? A festa foi para que acabar com qualquer tipo de conversa depois. Terceira visão da culpa. É a visão da culpa como déficit contábil. É a visão da culpa do filho mais velho. É o filho que faz acerto de contas, que é representado pelos escribas e os fariseus. Lembra sempre disso, é uma parábola. O filho volta, a festa está rolando na fazenda, chamaram todos os escravos, todo mundo, uma festa de músicas, de danças, uma festança da roça. Já foi em festa da roça? Já participei de festa da roça. Filho volta, festa acontecendo. O mais velho está fazendo o quê? Trabalhando. Ele ouve a música, percebe as danças. E ele não chama o pai, ele chama o empregado, que era o escravo. O que está acontecendo ali? Olha só o texto. Veio seu irmão. E seu pai lembra daquele novilho? Que você estava de olho nele? Seu pai mandou matar o novilho cevado para ele, deu a festança. O que aconteceu? O filho mais velho, ele se indignou. Não quis entrar, o pai teve que vir. E a conversa foi assim: pai, há tantos anos eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. E vem esse meu irmão, ele não fala isso, vem esse teu filho. Só faltou falar assim, esse desgraçado, que desperdiçou os teus bens com meretrizes. E o Senhor mandou matar para ele um novilho cevado, nem um cabrito sequer o Senhor deu para mim. A mente desse rapaz era uma mente materialista. Os bens, novilho. A mente dele é uma mente moralista. Desperdiçou os teus bens com meretrizes. Ele não estava preocupado com as meretrizes. Não estava preocupado com a moral do irmão. Ele estava preocupado em jogar na cara do pai a vida do irmão.
Era um moralista, por isso que os escribas e fariseus eles eram assim. Porque Jesus ele comia e bebia com pecadores, o arrependimento, e eles queriam juízo, porque eles se achavam santarrões. Uma mente materialista, uma mente moralista e uma mente matemática. Cada ano o presbítero Jacques ele contava e contabilizava os anos de trabalho. Por quê? Para poder cobrar depois. Presta atenção nisso, você que está aqui. Quem não faz por amor e por graça, um dia mostra a conta. Vou repetir. Quem não faz por amor e por graça, um dia vai mostrar a conta. O que o fariseu e o escriba, eles faziam, foi isso, era isso. Por que eles afrontavam a Cristo? Porque eles se achavam melhores do que o próprio Deus. Eles mostravam a conta para Deus, nós somos bons demais. Quem está em dívida com o Senhor, conosco, é o Senhor Deus. O farisaísmo é isso. É por mérito. E não por graça. Presta atenção, meus irmãos, nós obedecemos a Deus. Por quê? Para merecermos o céu? Para controlarmos a Deus? Para que Deus fique em débito conosco? Não, nós obedecemos as leis de Deus por gratidão, apenas isso. Porque nós somos perdoados já. Isso nós vamos participar da Santa Ceia, da mesa daqui a pouco. A mesa fala da graça. Que esse favor imerecido, nós não merecíamos nada. Aí vem Deus, se encarna. É o segundo Jesus Cristo, é o segundo Adão. Ele morre na cruz no nosso lugar. Paga o preço que nós não tínhamos condições de pagar. Ele cumpre toda a lei que nós também não tínhamos condições de cumprir toda a lei. E a sua justiça é imputada a nós. Deus nos vê por meio de Cristo. Aí o que a gente tem que fazer agora? Oh, Deus, muito obrigado. Eu quero te obedecer. E eu fui capacitado a obedecer porque o Espírito Santo foi implantado no meu coração. E agora então eu tenho a graça de obedecer a Deus, de caminhar com Deus, de crescer em santificação por gratidão. E não por mérito, porque eu não tenho mérito nenhum. A visão do filho mais velho é a visão da culpa como déficit contábil. Ele faz acerto de contas. Fiz isso, fiz aquilo, uma mente matemática, uma mente materialista e uma mente moralista. Agora, o que esse texto nos ensina para a nossa casa, para a nossa família? Em primeiro lugar, se você é aquele que pecou, espere receber o mínimo dos seus familiares e aceite tudo aquilo que eles puderem te dar. Vou repetir. Se você é aquele que pecou, espere receber o mínimo dos seus familiares e aceite tudo aquilo que eles puderem te dar. Não sei se você já teve essa experiência de pisar na bola em casa, né? Você falar uma palavra atravessada. Eu acho que isso não acontece com vocês, né? Ou alguém que erra com você, né? Fala uma palavra atravessada também em relação aos pais com os filhos, filhos com os pais. A nossa tendência, quando nós pecamos, é desejarmos que o outro nos perdoe de pronto, não é verdade? Mas às vezes não dá conta. Quando nós erramos, nós devemos esperar receber o mínimo dos nossos familiares. E aceitar tudo aquilo que eles puderem nos dar, por quê? Porque a gente tem consciência do que errou. Temos que ter consciência que quebramos leis, que machucamos o outro, que não falamos aquilo que deveríamos ter falado, e precisamos receber o mínimo, e aceitar o mínimo que eles puderem dar para nós. Isso que foi o filho mais novo fez. Tem que ir contra o céu, diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O que ele faz? Me trata como dos teus trabalhadores. A visão dele é uma visão correta. Uma visão de humildade. E nós devemos ser assim também em casa. Em segundo lugar,
Segunda lição: se você é aquele que tem que perdoar, dê o máximo a quem te pede com sinceridade. Isso foi o que o pai fez. O filho volta arrependido, o filho tem consciência do seu erro, o filho tem consciência que quebrou leis eternas e leis morais também. Ele foi totalmente sincero, Caio. Aí o que o pai fez? O pai o restaurou, o pai o perdoou, o pai deu uma festa, acabou com a conversa fiada na casa, na fazenda. Se alguém peca para conosco e nós temos que perdoar, dê o máximo a quem te pede com sinceridade. Porque a nossa tendência é lembrar o outro aquilo que fez. A nossa tendência é alfinetar o outro. A nossa tendência é não dar uma memória apagada para o outro. A nossa tendência é não dar uma nova chance para o outro nascer na nossa história de novo. Em terceiro lugar, terceira lição: se você é aquele que tem se mediocrizado com o passar dos anos, fazendo acerto de contas, ouça a voz do Pai. Meu filho, tudo é tudo, mas tudo sem amor e graça não vale nada. Tudo que é meu é teu. Às vezes a nossa casa, nós precisamos parar de fazer acerto de contas. Eu fiz, então agora você me deve. Eu fiz isso, fiz aquilo outro, e você joga na cara. Eu sou assim para você e você não faz nada para comigo e você sempre cobra. Quando nós não fazemos com graça e com amor, ou com amor e com graça, nós vamos sempre cobrar, meus irmãos, sempre. Cobrar do cônjuge, cobrar do filho, cobrar da esposa. Nós devemos mudar esses conceitos. E fazemos por amor e graça e vivemos a vida familiar com mais leveza, com mais graça. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê graça na família, nesse momento de pandemia. Que Deus nos fortaleça como família IPPI também. E eu quero convidar você que está aqui e você que está aí em casa para participar da Santa Ceia. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, queremos agradecer ao Senhor pela sua palavra, pela presença do Senhor no nosso meio. Muito obrigado. Muito obrigado por esse momento que nós teremos agora de Santa Ceia, de sacramento, que nos ensina, Senhor, que o Senhor morreu por nós, não há mais culpa, que nos ensina que o Senhor nos deu o Espírito Santo que habita em nós e nos capacita a vivermos uma nova história, uma nova vida. Nesse momento de sacramento, o Senhor nos ensina que somos irmãos e temos que ter comunhão uns com os outros, nos perdoando dia após dia. Esse momento nos ensina também que o Senhor voltará, que o Senhor restabelecerá todas as coisas, que haverá novos céus e nova terra, onde não haverá mais luto, nem dor, nem tristeza, nem pranto, nem morte. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Quero convidar os irmãos que estão em casa, os irmãos que estão aqui, para podermos participar desse momento de Santa Ceia. Convido você para que abaixe sua cabeça, feche seus olhos. No momento de nós refletirmos na nossa vida, o texto bíblico diz para nós pensarmos em nós mesmos, nos examinarmos, mas tomarmos a ceia. Isso significa que você não pode deixar de tomar, mas você tem que refletir para tomar. O momento de Santa Ceia nos serve também, nos auxilia, ele nos confronta também para repensarmos os nossos caminhos. Eu não sei como você está, você que está aqui na igreja, e você que está em casa também. De repente está na hora de você rever conceitos, rever valores, comportamentos, que só você sabe. Que eu não sei como pastor, seus pais não sabem, seu cônjuge não sabe, pessoas que você se relaciona, elas não sabem. Mas de repente está na hora de você tomar uma postura na sua vida. Não somente em relação a erros, a falhas, a pecados, mas em relação à sua omissão também de vida cristã. Às vezes nós levamos a vida na flauta, levamos a vida na nossa mediocridade cristã. Presta atenção nisso. Às vezes você não ora mais como deveria orar, você não lê mais a Bíblia como você deveria ler. Nem sua vida devocional já tomou asas, você não se importa mais com isso, vai vivendo a vida.
Às vezes o que nos rouba a nossa comunhão com Deus não são pecados. Às vezes o que nos rouba a nossa comunhão com Deus são as coisas da vida, que são boas, mas que tomam o lugar de Deus em nós. Que você repense suas redes sociais, que você repense, né, as suas séries. Às vezes você vê tanta série, você tem tanto contato com tanta gente nas redes sociais e você não dá tempo para Deus. Né? Que você volte a ter sua comunhão com Deus. Por isso que é muito importante nós participarmos desse momento de Santa Ceia, porque esse momento ele nos fortalece. A Santa Ceia é o meio de graça que nos fortalece. Jesus está aqui. Nós somos fortalecidos quando participamos da ceia. Aquilo que nós falamos, né, nós olhamos para o passado, Jesus morreu por nós, é uma graça, graças a Deus por isso. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Nós somos irmãos em Cristo, nós temos comunhão. Nós olhamos para os lados, né, no momento de Santa Ceia, mas nós olhamos também para frente, né, para o futuro, na esperança que Deus derramou nos nossos corações em Cristo. Temos essa esperança que um dia tudo se findará e os pingos serão colocados nos is. E graças a Deus por isso. Convido você que está aqui para participar. Convido você que está em casa para participar desse momento de ceia. Né, como nós falamos, né, a ceia deve estar tudo preparado na sua casa. Né, para você participar com a sua família e participarmos juntos, mesmo que virtualmente. Vamos participar então. Quero convidar o presbítero Jackson para que faça mais essa oração e depois então nós vamos distribuir os elementos e que você faça isso na sua casa também. Senhor Deus, querido Pai, o Senhor que é santo, 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 nós nos colocamos diante do Senhor nesta noite, ó Pai, confessando os nossos pecados, as nossas mazelas da vida, ó Pai, aquilo que vai no íntimo do nosso coração, que não agrada ao Senhor, ó Pai. Queremos colocar diante do Senhor nesta noite, pedindo que o Senhor nos perdoe, que o Senhor olhe para nós através do sangue de Jesus, ó Pai, derramado em favor de nós para a remissão dos pecados. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos convida a participar da ceia do Senhor, desta mesa posta, ó Deus, lembrando o sacrifício de Jesus, lembrando, ó Pai, que Ele morreu por nós. Mas muito obrigado, ó Pai, porque a ceia remete à vinda do Senhor, a qual esperamos ansiosamente, ó Pai, certos, convictos de que o Senhor virá para resgatar aqueles que são seus, ó Pai. Muito obrigado, porque podemos participar dessa ceia nos nossos lares, com os nossos entes queridos, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com os nossos irmãos, aqueles que são amados e queridos por nós, ó Deus. Que nós podemos partilhar a nossa fé e continuar anunciando que o Senhor virá, ó Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém, Senhor. Como diz o texto bíblico, tomando o pano, tendo dado graças, tomou o pão, dizendo: esse é meu corpo, oferecido por vós, fazer isso em memória de mim. Semelhante modo, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Convido a todos para que participem.
Deus, como foi lido aqui no início desse culto, o Senhor é aquele que perdoa todas as nossas iniquidades, que sara todas as nossas enfermidades. E como o Pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, porque o Senhor conhece a nossa estrutura e o Senhor sabe que nós somos pó. Muito obrigado, porque o Senhor é quem sustenta as nossas vidas, o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos segura pela mão, o Senhor é quem nos faz perseverar nos teus caminhos, porque tudo foi a graça do Senhor em Cristo Jesus. Fomos salvos pela graça, caminhamos pela graça, e o Senhor retornará por causa da sua graça. Em nome de Jesus que nós oramos, te louvamos e agradecemos. Agora, você que está em casa, nós vamos louvar a Deus com um belíssimo hino, Alvo Mais que a Neve. Convido você para que você cante conosco esse hino. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Alvo mais que a neve. Seja bendito, Cordeiro, que na cruz por nós padeceu. Seja bendito seu sangue, que por nós pecadores verteu. Eis que no sangue lavado e tendo puro coração, pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve eu estou. Chagas